Amada igreja, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Para mim é uma alegria muito grande poder atender esse pedido de estar aqui na comemoração, comemorando juntamente com vocês 44 anos da existência da Igreja Presbiteriana Monte Sião. E eu estava aqui sentado pensando quantos irmãos e irmãs preciosos já passaram por aqui, para que esse prédio fosse estabelecido, para que essa história fosse de fato iniciada. Como Deus é bondoso, como Deus, no momento certo, levanta homens, mulheres, famílias, como Ele move corações para que, de fato, nós pudéssemos estar aqui. Já parou para pensar nisso? Que Deus maravilhoso é esse que nós temos? É um prazer, uma alegria imensa estar aqui. Precisei vir sozinho, né? Ontem nós estávamos, eu e o reverendo Josider, na reunião do presbitério e de repente, para minha aflição, eu recebo uma foto do meu filho, do Natan, de 10 anos, com a perna enfaixada, dizendo: "Olha, pai, o que aconteceu." Meu coração quase saltou pela boca. E eu já aprendi mais uma coisa acerca do meu filho: é exagerado ao extremo. Porque ontem teve um evento das mulheres, das irmãs lá na igreja Getsemane, e ele tropeçou na calçada e bateu o joelho na quina. E de fato fez um corte um pouco mais profundo. Mas hoje ele reclamou tanto que eu quase precisei chamar o SAMU. Ele pensou que ele ia morrer. E ele disse isso para Fátima. Então, eles não vieram, foram lá para a igreja, deixei eles lá, né, por causa disso, mas a Fátima também pediu para trazer um abraço para todos os irmãos. Trago também um abraço dos irmãos da Igreja Presbiteriana Getsemane, né, e aqui é uma igreja também que eu amo muito, irmãos queridos, né, tem o Nenê, tem tantos irmãos ali, a gente precisa marcar uma pescaria, né? E pela graça do Senhor nós estamos aqui, felizes também, porque a igreja, né, de um pastor muito amigo, o reverendo Josider, é um homem de Deus, que Deus colocou na minha vida. Eu me recordo da primeira vez em que eu o vi, ainda como presidente da Junta de Missões Nacionais da IPB, eu estava lá no seminário, e de repente o pastor foi trazer uma palavra para nós, muito abençoada, e eu não me esqueço disso. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Quantas e quantas vezes, né, que eu entro, bato na sua sala e pergunto: "Está ocupado, pastor? Tem um cafezinho, vamos sentar?" E como o pastor tem sido uma bênção na minha vida, eu agradeço muito a Deus por isso. Irmãos, gostaria de que vocês abrissem a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Eu quero ler apenas o verso de número 20. Eu sei que a regra da hermenêutica diz que eu deveria ler pelo menos a perícope do verso 12 até o verso de número 20. Mas eu gostaria de destacar aqui nesta noite 1 aos Coríntios capítulo 6, verso de número 20. E antes da gente fazer a leitura do texto, estava sentado aqui, estava pensando: quem é o nosso Senhor? E eu me recordo de quando eu trabalhei por mais de 15 anos em grandes empresas multinacionais, antes do chamado, né, na verdade, antes de atender ao chamado para o ministério. Há 10 anos antes de ir para o seminário eu já sentia essa inclinação muito forte. Mas quantas e quantas vezes dentro das empresas, de vez em quando eu estava lá, né, entretido no trabalho, e de repente vinha uma turma de gerentes e pessoal para verificar se nós estávamos ali de fato trabalhando de acordo com as normas ISO 9000 e tanta coisa. E eles vinham para nos analisar e nos pegar ali de surpresa, porque toda grande empresa tem lá as suas normas, né? E se deixar a mão do bom brasileiro, que você bem sabe que nós temos ainda esta visão, né, de dar o jeitinho brasileiro para as coisas, nós vamos deixando as normas de lado. E quantas vezes éramos avaliados assim? E você imagina, então, eu trabalhando em uma empresa multinacional, com um diretor alemão muito mais alto do que eu, um homem com a mão que dava o dobro da minha,
E de repente, você olhando no telefone, alguém dava um toque. Eu olhava para ele e estava aquele gigante na minha frente. E cruzava os braços e ficava assim na frente. E aí a mão começava a tremer. E aí a gente, ali naquele momento, queria trabalhar de acordo com as normas. Pensando na nossa vida com Deus, se de fato alguém chegasse para verificar na nossa semana, no nosso caminhar, fazer um levantamento, surpresa, para perceber se o nosso caminhar está de acordo com a vontade do Senhor, nós seríamos, nesta avaliação, aprovados ou reprovados? Essa pergunta de quem é o nosso Senhor, dentro desse contexto de igreja, ela é uma pergunta muito fácil de responder. Deus é o nosso Senhor. Mas e o nosso procedimento durante a semana? 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 20, o texto diz assim: porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O apóstolo Paulo está falando, e a partir do verso 12 até o verso 20, ele trata da questão da sensualidade. No verso 12, ele é uma passagem conhecida, onde o apóstolo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E depois ele diz acerca do homem que se une a uma prostituta: mas penso eu com os meus botões, e vou fazer uma afirmação em um momento delicado, porque eu estou na frente de um exegeta, de um mestre da palavra, reverendo John Sider. Mas penso eu que nós precisamos avaliar não apenas a luz da área da sexualidade na nossa vida, mas quando eu olho para Paulo dizendo: vocês foram comprados por preço, então, desde que vocês foram comprados por preço, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Eu entendo que todas as áreas da nossa vida devem ser consideradas nesse momento. Então, ao sair daqui, a ir para casa, a começar a semana na segunda-feira, quem é o nosso Senhor? Quem é aquele que está por trás do planejamento que nós fazemos? Planejamento das nossas atividades. Quem é aquele que está à frente, cuidando e direcionando a nossa tomada de decisão? Quem é aquele que de fato nos orienta? Quem é aquele que dá o caminho? Que caminho nós estamos seguindo? Interessante que quando nós olhamos para esse texto, me vem à mente a questão de direito de propriedade, porque nós fomos comprados. Você compra algo passa a ser seu. Você vai numa padaria, compra um pão, aquele pão é seu. Vai numa loja de carro, você comprou, o carro é seu. Direito de propriedade. E tendo por fonte a Escola Brasileira de Direito, propriedade é o direito fundamental presente no artigo 5º da Constituição Federal. Propriedade, como conceito, relação jurídica formal estabelecida entre o proprietário de uma coisa e os não proprietários. E o texto está falando de uma relação de propriedade. Propriedade é a titularidade formal de um bem, no viés absoluto, exclusivo, perpétuo e elástico. Então, esse texto está dizendo para nós, o apóstolo Paulo está olhando para os irmãos da igreja de Corinto, dizendo: não se esqueçam, vocês foram comprados por preço. E quando eu penso nessa questão, me vem à mente a doutrina do Evangelho. Porque nós estamos aqui, se essa igreja está comemorando seus 44 anos, essa realidade só se tornou possível porque Jesus nos comprou por preço. Porque quando você começa a olhar para a Bíblia, para a revelação de Deus para as nossas vidas, vem à mente a questão do Evangelho. Porque lá em Gênesis nós temos a confirmação de um Deus amoroso que nos criou, de que nos fez a sua imagem e semelhança. E eu também me recordo das palavras do professor Ricardo Costa no seminário, quando ele fez uma divisão da Bíblia, e para mim ela foi muito interessante. Ele diz assim, que toda a Bíblia ela converge para um único assunto, para o Evangelho de Jesus. Toda a Escritura ela tem como personagem principal o Senhor Jesus Cristo.
E ele pegou e escreveu uma linha, né, pegou o giz lá na lousa, uma linha reta, e ele dividiu em alguns pontos. E ele dividiu a Bíblia em 4 pontos. Gênesis 1, a criação. O Deus Criador chamando as coisas à existência. Gênesis 2, a criação, né, do homem e da mulher. E Gênesis 3, a queda. Gênesis 4, Apocalipse 22, a história de um Deus que nos ama e que não abriu mão de nós. A história da redenção. Então nós precisamos lembrar isso, porque se fomos comprados por preço, o que vem à nossa mente é a questão do Evangelho. Comprados, o termo traz à luz. E também aqui os comentaristas vão dizer que Paulo ele vai falar acerca dessa questão de ser comprado, ainda pelo comércio de escravos que existia aqui na época, na cidade de Corinto. E Paulo então está pegando o elemento da cultura, o elemento do dia a dia, e dizendo, né, agora nós fomos comprados por Jesus Cristo. E é muito interessante que se você continuar a ler a carta aos Coríntios, já no capítulo 7, você nem precisa virar a folha da Bíblia, no verso 22 e 23 do capítulo 7, ele mais uma vez vai fazer menção a isso, quando ele diz, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Mais uma vez eu me arrisco aqui a fazer a pergunta, quem é o nosso Senhor? Quem é aquele que tem tomado o nosso tempo? Quem é aquele que de fato responde pelos anseios mais profundos do nosso coração? O que nós mais desejamos na nossa vida? Ontem na reunião nós conversamos e quando os pastores e presbíteros se reúnem, falamos de muitas coisas, principalmente da igreja. Comentamos pontos positivos, repartimos preocupações, dividimos ali o peso. E nós percebemos, meus irmãos, não existe uma igreja completamente perfeita, porque nós fazemos parte dela. Mas nós também destacamos ali a bondade de Deus, como Deus é bondoso, como Deus é amoroso. Como Deus tem cuidado de cada um de nós. E essa igreja só está aqui estabelecida por causa deste amor, por causa desta graça. Porque Deus, quando criou a humanidade, criou para que ela não se curvasse ao pecado, mas o pecado se tornou uma realidade. E Deus, que é justo, é um Deus que também é amoroso, que é misericordioso. Um Senhor que tem olhado para a minha vida, um Senhor que tem olhado para a sua vida, cada dia, cada manhã, e tem derramado da sua graça, da sua misericórdia. Um Deus que nos sustenta e que nos ama, apesar de quem nós somos. Você já parou para pensar nisso? E aqui Paulo está olhando para uma igreja, e você bem sabe, conhece a história da igreja de Corinto. Uma igreja que, se fizéssemos parte dela hoje, com a cabeça, né, de homens e mulheres do ano de 2019, talvez pensássemos em mudar, porque, afinal de contas, tantos problemas, imoralidade sexual, litígios, brigas profundas entre irmãos, partidarismo dentro da igreja, lembra do começo da carta? Porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, de Pedro, eu sou de Cristo. A falta de união, a falta de amor, de amizade. Uma diferenciação entre aqueles que têm mais bens e aqueles que menos têm, isso fica claro quando Paulo vai tratar da ceia do Senhor. Mas é um povo para o qual o apóstolo está escrevendo dizendo, não se esqueçam, vocês foram comprados por preço. Preciso então olhar para a minha vida e preciso entender de que mesmo com os meus erros, mesmo com as minhas falhas, o Evangelho nos mostra que nós somos alvos do amor de Deus. O Evangelho nos mostra de que nós somos importantes para o Senhor. O Evangelho nos mostra que Deus nos ama, apesar de quem nós somos. Muito interessante também
que o apóstolo Paulo, nesse verso, ele diz assim: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. De acordo com as palavras do estudioso Simon Kistemaker, ele diz que aqui Paulo apresenta então a conclusão de um longo discurso sobre imoralidade sexual, como nós já mencionamos, que vai do verso 12 até o verso 20. Ele chama os crentes coríntios a usarem o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, para honrar a Deus. E eu fico pensando de uma maneira muito prática, pastor, como é que a gente faz isso na vida? Como é que eu posso então glorificar a Deus? E raciocinando, pensando acerca disso, essa pergunta vem à mente, é a pergunta com a qual a gente precisa nessa noite refletir. Quem é o Senhor da minha vida? Quem é aquele que tem tomado o meu tempo? Eu amo ao Senhor com todas as minhas forças. Eu amo ao Senhor com todo o meu entendimento. O que eu tenho oferecido a Deus? Ah, pastor, eu não tenho nada para oferecer. Certamente nós temos. O que eu tenho feito pela igreja? Certamente quando você completa mais um ano de vida, você, além de agradecer ou de ficar preocupado, eu já estou mais na fase de quem começa a se preocupar mais. Quando a gente passa dos 40, já fica assim. Mas a gente sempre faz uma avaliação, não faz? Quando a gente começa um novo ano, nós sempre fazemos uma avaliação. Planos, esse ano eu quero fazer isso, eu quero cuidar da saúde. Vai fazendo essa avaliação. Como cristãos, nós precisamos fazer não apenas acerca de aspectos terrenos da nossa vida. Como um cristão, como um homem que foi comprado por Jesus, eu preciso entender. E de fato eu tenho entendido o que Jesus fez por mim. Tudo bem eu fazer uma avaliação da minha vida física, fazer uma avaliação da minha vida emocional. Mas eu tenho me preocupado em fazer uma avaliação da minha vida espiritual. Como é que anda a minha vida com Deus? Como pais e como mães, muitas vezes nós ficamos tristes e preocupados quando percebemos que a nossa palavra não tem e não encontra obediência por parte dos nossos filhos. Quem tem filho aqui sabe disso. Agora, se a palavra está dizendo que nós fomos comprados por preço, se a palavra está nos lembrando daquilo que Deus fez por nós, pergunta: que tipo de resposta eu tenho dado a Deus por isso? Que tipo de pessoa eu tenho me tornado? Que tipo de homem, que tipo de mulher? Que trabalho que eu tenho realizado por esse Deus que me ama tanto? Tenho vivido de acordo com isso? Creio eu, meus irmãos, que essa não é uma palavra para fazer com que nós saiamos de cabeça baixa, mas é uma oportunidade da gente rever a nossa vida com Deus. O Breve Catecismo de Westminster diz na sua pergunta de número 1, e a pergunta é: qual é o fim principal do homem? A resposta é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E eu preciso, nesse momento, nós devemos, não podemos abrir mão dessa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. Filhos, vocês estão felizes com o relacionamento que vocês têm comigo? De fato, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos nos alegrando nele para sempre. Como pastores, às vezes nós sofremos, porque olhamos para irmãos que são muito abençoados e aquele irmão, aquela irmã de cabeça baixa, com a tristeza no coração, parece que não existe nada de bom na vida daquele ser humano. E penso eu que nós vivemos também assim porque vivemos completamente distraídos. Deixando de observar tudo aquilo que Deus já fez por nós. 44 anos, que bênção! Quantas pessoas já foram impactadas com o Evangelho através da vida desta igreja? Estou em Botucatu há 3 anos. Quando eu penso na igreja Monte Sião, eu penso na figura do pastor Jocida e na figura do pastor Coine.
que é uma bênção. Semana passada eu estive na casa dele tomando um café juntamente com ele, aprendendo um pouco, tanta lição de vida que ele tem. Mas eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos. Deus não comprou apenas esses nossos dois queridos irmãos. Todos nós somos alvos do amor de Deus. Todos nós somos abençoados por Deus. E o desejo de Deus é que todos nós e todos vocês sejam, além de abençoados, abençoadores. Então você precisa fazer o seguinte, você precisa entender que mesmo com os teus erros, com as tuas falhas, você é objeto do amor de Deus. Que o Espírito Santo está em vocês, como nós lemos nos textos da liturgia. Efésios é uma bênção, porque é um livro muito prático, ainda mais no capítulo 4, quando ele nos chama à questão da santidade. Então deixa eu dizer algo para você com muito amor, com muito carinho. Se você quer de fato fazer parte dessa história e você quer que Deus continue a escrever a história desta igreja contando com a sua vida, busque uma vida de santidade. Bispo inglês da igreja da Inglaterra, em Liverpool, J.C. Riley, ele escreve em um dos seus livros, há 3 coisas que, de acordo com a Bíblia, são absolutamente necessárias para a salvação de todo homem e toda mulher na cristandade. Ele continua, essas 3 coisas são a justificação, a regeneração e a santificação. O que eu e você fizemos para ser justificados? É uma obra de Deus para nós. Esta mesma carta de Paulo, nesse mesmo capítulo 6, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode ler comigo no verso de número 11. Tais fostes alguns de vocês, quando Paulo dá uma lista de pecados, dizendo, não se enganem, irmãos meus, nem ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não se enganem. Quem comete esses pecados não herda o reino de Deus. Mas aí a graça vem no verso de número 11, quando ele diz, alguns de vocês eram assim, mas vocês se lavaram, mas vocês foram santificados, foram justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Pelo amor de Deus, pela minha e pela sua vida, nós somos justificados. Em Jesus nós somos justos diante de Deus. Não porque nós somos completamente perfeitos, porque a justiça dele está sobre as nossas vidas. E isso também vale para a questão da regeneração. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Agora, no que tange à questão da santificação, vários textos vêm à mente, por exemplo, o escritor aos Hebreus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E dentro da teologia nós entendemos que existe santidade pelo menos em 2 viés diferentes. Na questão posicional, nós somos santificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a santidade também é algo que envolve aí a nossa tomada de decisão. Ela também tem o seu viés progressivo. Eu preciso buscar uma vida de santidade. E isso não é um chamado apenas para pastores. É um chamado para todo aquele que faz parte deste povo que Deus diz, é um povo de minha propriedade. É um povo que foi comprado por preço. Então, uma bênção maravilhosa que nós temos para fazer nesta noite é lembrar acerca do amor que Jesus tem por cada um de vocês. Se você está sentado neste banco hoje, é porque através do amor do Senhor, Ele já levantou homens e mulheres para abençoarem esse trabalho. Se você está sentado aqui, é porque Deus te amou a ponto de entregar o seu filho para morrer na cruz, para que você não fosse mais um escravo do pecado. E se você está sentado nesses bancos aqui, é porque existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um chamado. E é um chamado que, de fato, é uma grande bênção para a vida de cada um de nós. Aonde essa igreja estará daqui a 44 anos? Quem é bom de matemática? 44 mais 19? Quantas pessoas se dobrarão diante do Senhor Jesus nesses próximos anos, através da vida desta igreja?
Quantas pessoas se converterão à palavra e entregarão a vida a Jesus através da operosidade do Espírito Santo, usando a sua vida? O quanto essa cidade vai progredir através da instrumentalidade do Senhor na vida desta igreja. Irmãos, nós fomos comprados por preço. A nossa vida, a nossa agenda precisa ser repensada. A nossa disposição em servir o Senhor precisa ser, mais uma vez, objeto de oração. A nossa vida precisa mudar em muitos aspectos, eu tenho certeza disso. A minha vida precisa mudar em muitas áreas. Porque, de fato, o que esse texto traz como verdade para mim é que eu não sou o Senhor da minha própria história. Eu não sou o Deus da minha própria vida. E sendo assim, não sou eu quem deve escrever, quem deve desenhar o caminho a seguir. O caminho já existe, o caminho é o Senhor Jesus Cristo. O caminho é o Evangelho, o caminho é a história acerca do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é lembrar e praticar, e para que possamos praticar a vontade de Deus, eu gostaria que nós lembrássemos de duas coisas baseadas nesse pequeno verso. Primeira, nós fomos comprados por preço. Valorize isso na sua vida. Quando você deixar de valorizar, eu vou passar aqui um conselho que eu recebi do pastor Danilo Dourado, na época seminarista na igreja presbiteriana na Vila Pauliceia, hoje pastor, se não me engano, em Santiago, no Chile. Já faz alguns anos que nós não nos vimos, mas ele dizia, a nossa vida com Deus é uma caminhada em uma estrada. E você caminha olhando lá para frente, olhando para a cruz. Eu já disse isso para os irmãos, mas existem no meio do caminho pedras e buracos. Por vezes nós vamos tropeçar e cair. Por vezes nós vamos dar aquele chute na pedra e talvez acontecer como aconteceu com Natan ontem. Cair, bater o joelho bem na quina. E vai doer. Mas eu nunca me esqueço dele dizendo, nesta hora você apoia as suas duas mãos para o chão, levanta o olho e volta a olhar para a cruz de Jesus. Levanta, sacode a poeira e continua a andar, porque essa é a vida que nós temos com Deus. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, também das dificuldades que essa nossa época traz. Se quando Paulo escreve aos Coríntios, ainda existia a prática de venda de escravos, ainda existia uma série de dificuldades, irmãos que diziam, não devemos ter nenhum tipo de comunhão com os incrédulos, outros dizendo, não devemos, precisamos estar com eles. Cada época traz a sua dificuldade. Nós temos dificuldades hoje. Hoje pela manhã, conversando com os irmãos lá na Getsemane, nós falávamos sobre o perigo das tentações. E um texto também que veio à luz, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa. Às vezes você lê um versículo e você diz, eu já conheço esse verso, mas parece que em determinado momento você lê e aquilo salta aos olhos. E isso aconteceu comigo hoje, lendo Hebreus capítulo 2. Se você puder, até abra a sua Bíblia, para que isso fortaleça a tua fé, a tua confiança em Jesus. Hebreus capítulo 2, verso 18. E eu fiquei completamente perdido ali dando aula. Tamanho o impacto que esse verso mais uma vez trouxe para mim. Porque o escritor aos Hebreus diz aqui no capítulo 2, verso 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Aquele que nos comprou com seu próprio sangue é aquele que não foi vencido pelo tentador, ele não foi vencido, ele não cedeu às tentações, ele é forte, ele é poderoso. Ele é o próprio Deus que desceu, que se fez homem, que habitou no nosso meio. E é Ele que diz, eu comprei vocês com o derramamento do meu sangue. Meus irmãos, nada nem ninguém pode separar a Igreja Presbiteriana Monte Sião do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Louvado seja o Senhor por isso. Quem pode te separar do amor de Deus? Ninguém. Dessa perspectiva, ter sido comprado por Jesus Cristo não é um peso, é uma alegria. Não fomos comprados para sermos escravos, fomos comprados para a liberdade. E a liberdade verdadeira está apenas em Jesus Cristo. Leio João 15, verso 15, quando este mesmo Jesus diz: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Eu tenho certeza, mesmo desconhecendo os detalhes da história, que homens e mulheres se levantaram para a construção e para o estabelecimento desta igreja, porque estavam baseados na palavra do Senhor. Estavam baseados na palavra que diz que aquele que foi tentado, ele é poderoso para nos livrar. De que aquele que é o Criador, de que o Deus que nos criou está conosco. De que este Jesus, que de fato é o Senhor das nossas vidas, e glórias a Ele, é assim mesmo que tem que ser. Não é um Senhor bravo, carrancudo, mas é um Senhor amoroso que diz: não se esqueçam, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E eu tenho certeza que, baseados nessa palavra, Deus até aqui tem abençoado esta igreja. Qual o caminho para que ela continue sendo abençoada? A palavra do Senhor. Através da instrumentalidade dos seus servos, homens e mulheres. Através da nossa disposição em dizer: Senhor, nós estamos aqui, usa cada um de nós. Meus irmãos, pessoas são convertidas por Deus através de diversos meios. Através de um cântico do coral. Um visitante está aqui, é tocado e entrega a vida a Jesus. Através da mensagem do pastor da igreja. Através de uma visita pastoral. E através da visita dos membros, de uns para com os outros. Este mesmo Paulo que está dizendo aos coríntios: olha, vocês foram comprados por preço. É o mesmo que aos Tessalonicenses diz e deixa muito claro, de que a questão do cuidado mútuo da visitação não é algo específico da liderança da igreja para com a igreja, mas é algo que Deus deixou muito claro, é de um irmão para com o outro. Para que essa igreja continue a ser abençoada, pessoas precisam lembrar da questão do amor de Deus. E Deus pode usar a sua vida para que você de fato faça uma visita para ela. Para que você de fato não espere apenas o pastor. Pastores, cada igreja tem um. Essa igreja tem o que? Mais de 100 membros. Mas o desejo de Deus é que através da operosidade da palavra na nossa vida, cada um de nós aqui, além de sermos abençoados, sejamos abençoadores, bênçãos na vida uns dos outros, para que o amor de fato seja manifestado a todos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento. Segundo, semelhante a esse: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, não somos escravos do pecado. Não devemos andar de cabeça baixa. Nós fomos comprados por preço. E é tão interessante, às vezes a gente olha para o texto do Antigo Testamento, se não me falha a memória, Êxodo 12, da instituição da Páscoa. Estou certo? E aí nós temos aquele texto maravilhoso dos hebreus lá, ainda cativos no Egito, e quando o anjo do Senhor viria para, de fato, eliminar ali a 10ª praga, ali a morte dos primogênitos, lembra do sinal de que os hebreus deveriam ter? Vocês vão pegar um cabrito de 1 ano sem defeito, vocês vão passar o sangue dele nos umbrais das portas. Eu me recordo desse texto toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor. Porque o sangue do Senhor Jesus está sobre os nossos ombros. Porque você é amado do Senhor. E se você, mais uma vez eu vou dizer para ficar bem claro para a gente, e se você está sentado nesses bancos, é pela graça do Senhor, é por aquilo que Ele já operou, e é porque Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida.
Quem é o Senhor da sua vida? Quem é aquele que tem tomado o seu tempo? Qual é a sua prioridade? Que seja a mesma do salmista Davi, no capítulo 16, verso 2, quando ele diz: Tu és o meu bem maior, outro bem não possuo, senão a ti somente. Que a gente possa se dobrar diante desse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, que tem nos abençoado tanto, que tem nos livrado de tantos males, que tem nos abençoado e que tem transformado situações adversas em bênçãos e motivos de ações de graças, que tem sustentado a vida desta igreja, que tem sustentado a sua vida e a sua casa. Que nós possamos nos dobrar diante do Senhor e dizer: Pai, continua conosco, nós precisamos, carecemos de Ti. Muito obrigado, Pai, porque nós fomos comprados por preço. Ajuda-nos a glorificarmos o Teu nome com as nossas vidas. Faça isso na área sexual da sua vida. Se você é casado, se você ainda não é. Faça isso com os teus bens. Faça isso na administração do seu tempo. Faça isso no cuidado mútuo. Porque se você está sentado aqui com outros irmãos, são porque essas pessoas o próprio Deus colocou na sua vida. Use tudo para a honra e glória do Senhor. Esse é o desejo de Deus, sem sombra de dúvida, para as nossas vidas. E que de fato o Senhor seja glorificado através da minha e através da sua vida. Amém? Vamos orar. Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos. Eu gostaria de que nesta oração você confessasse ao Senhor. Se de fato você, através dessa mensagem, chega à conclusão de que você tem se dobrado a outros senhores, peça perdão a Deus por isso. E peça para que Ele possa redirecionar os teus passos. Pai de amor, de graça, de misericórdia, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra revela para nós que o Senhor é um Deus amoroso que nos ama, que o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, o sustentador, o mantenedor das nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, de oferecermos este culto ao Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade das orações onde nós clamamos pelo perdão dos nossos pecados. Te louvamos pela Tua palavra que é viva, que nos relembra de que de fato nós fomos comprados por preço. Porque o Evangelho do Senhor nos mostra que o Senhor tanto nos amou a ponto de enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário como nosso substituto no nosso lugar. Te louvamos, ó Pai, porque nem a morte colocou um fim nos Teus planos, no Teu propósito. E depois de 3 dias, ó Pai, o Senhor trouxe Jesus de volta à vida. E Ele está sentado à destra do Senhor, vivo está. E que isso possa fortalecer e que isso possa renovar a fé de cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Muito obrigado pela operosidade da fé do Senhor, através, ó Pai, da vida da Igreja Presbiteriana Monte Sião. Muito obrigado pelos irmãos aqui que entregaram a vida ao Senhor e que muitos outros possam se dobrar diante do Evangelho do Senhor Jesus e dizer: eu preciso de Ti, Jesus. E que o Senhor use a vida de cada um dos meus irmãos aqui para isso. Para que de fato o Senhor possa se alegrar. Para que de fato, assim como o Senhor diz no Evangelho de João, possamos, ó Pai, e permaneçamos no Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Mais uma vez também nós confessamos ao Senhor, ó Pai, as nossas falhas. Porque muitas vezes, mesmo que nós não externamos isso, nós estamos nos dobrando a outros senhores. Seja esse desejo famigerado, ó Pai, por tranquilidade, por sossego, por conforto. Mas que possamos abrir mão de tudo isso e viver para a honra e glória do Teu nome. E glorificar ao Senhor com os nossos corpos, com a nossa vida, com tudo aquilo que nós temos. Tudo é Teu, Pai. Nos dá sabedoria para usarmos tudo, de fato, e com o coração alegre, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor já fez. E esperançosos por tudo aquilo que o Senhor ainda fará na vida desta igreja e através dela. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.